Shalom, shalom para você que me assiste. Eu sou a professora Cássia Pereira e você está no canal do Ministério da Restauração. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao nosso estudo, cujo título é Os Verdadeiros Adoradores. Nós estamos estudando aqui o livro de João, no capítulo 4, no verso 23 ao 24. Porém, eu não estou tratando somente desta passagem. Essa passagem, ela é o núcleo, o versículo 23 e 24 vai ser o núcleo do nosso estudo, mas eu estou abordando aqui desde o capítulo 4 para que você possa ter aí uma abrangência maior do que nós estamos falando. Caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, eu te aconselho a assistir a parte 1 do estudo, para que você possa ficar assim um pouco mais inteirado do que nós estamos falando. O tema vai tratar do encontro de Yeshua com a mulher samaritana no poço de Jacó. E ali, então, Yeshua vai ter por objetivo trabalhar a restauração de relacionamento quebrado. Os samaritanos, como eu expliquei na parte 1, não conversavam com os judeus e vice-versa muitos séculos antes do nascimento de Yeshua. Por questões políticas do reino e também por questões religiosas, houve ali um rompimento entre os povos. E existia uma amargura muito profunda entre esses dois povos ali. Quando Jesus está atravessando por Samaria, ele sai da Judéia e vai até a Galileia, não é? Ele necessariamente tem que passar pela Samaria. Então, ao passar ali, ele se depara numa aldeia e ele para no poço de Jacó para tomar água, para se refrescar, e está ali uma mulher samaritana retirando água, e ele então vai travar um diálogo com ela, o que era terminantemente não vou dizer assim, proibido, não é? Porque mesmo que tenha acontecido toda essa quebra de relacionamento, toda essa situação, evidentemente que pessoas ali poderiam ser amigas, não é? Entre samaritanos e judeus, poderia acontecer um caso ou outro ali de pessoas que se relacionavam principalmente em questões de comércio, tá? Mas não era o ideal, não era o recomendável, certo? Principalmente um homem judeu conversando com uma mulher samaritana. Tanto é que os discípulos, não é? Eles estavam com Jesus, eles haviam deixado Jesus no poço para descansar, eles haviam descido até o comércio para comprar alimentos, mantimentos, para continuarem a viagem, e quando eles retornam, então, que eles encontram Yeshua conversando com a mulher samaritana, eles ficam, né? A Bíblia não diz que eles falam nada para Jesus, porque eu disse na parte 1 que eles nem tinham autoridade para repreender Jesus, certo? Mas a expressão facial deles demonstra a surpresa que eles sentiram quando eles se depararam com esta cena que não era nada adequada para o período, uma situação bastante reprovável. Mas, como vocês já sabem, Yeshua ele era um mestre de quebra de paradigmas, porque o objetivo maior dele foi trazer o reino do Pai e trazer restauração, certo? E esse foi o objetivo dele num primeiro momento. Ora, então, no versículo 23 e 24, ele vai dizer assim, eu vou ler para você a passagem bíblica, e que diz assim, mas está chegando o tempo, e de fato é agora, isso é Yeshua falando para ela, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai de forma espiritual e verdadeira, porque esse é o tipo de gente que o Pai deseja que o adore. Deus é espírito. Os adoradores devem adorá-lo de forma espiritual e verdadeira. Por que Jesus vai responder isso para a mulher samaritana? Porque naquele momento em que eles estão travando um diálogo, esta mulher, ela traz duas situações para Yeshua. A primeira situação que ela coloca para Yeshua é a seguinte: sendo você um judeu e eu uma mulher samaritana, por que você me pede água para beber no poço de Jacó? Então ela já está questionando ali essa questão de relacionamento entre os samaritanos e os judeus. Ela já está dizendo para ele, eu não estou entendendo o que está acontecendo, certo? Essa foi a primeira abordagem que ela traz para ele. A segunda abordagem que ela apresenta é: os nossos pais adoravam nos montes aqui em Samaria, e vocês dizem que o correto é adorar em Jerusalém. Na verdade, o que é que eu devo fazer? Não é? Esse é o segundo momento em que ela questiona Yeshua.
e ele vai trazer as respostas para as duas abordagens que ela faz, certo? Então, no primeiro momento, na primeira questão que ela trata, sendo tu judeu e eu uma samaritana, você me pede água para beber, o que está acontecendo aqui, não é? Essa resposta eu já dei lá na parte 1 do vídeo, tá? Na parte 1 do estudo, tá? Que está disponibilizado aí para você. E eu vou explicar, então, o que estava acontecendo, eu vou trazer todo esse contexto histórico para esclarecer essa surpresa que ela sentiu, não só ela, como também os discípulos de Yeshua, tá? Então, já não vou mais adentrar aqui nesse aspecto, porque ele já está disponibilizado para você. O aspecto que eu vou entrar aqui é agora a parte 2 do nosso estudo, que eu intitulei assim, Restauração de Conhecimento. Na parte 1 nós tratamos de restauração de relacionamentos, agora nós vamos entrar no aspecto de restauração de conhecimento. Que restauração é essa que Yeshua vai trazer? Respostas sobre a questão do local de adoração e o que significa adorar em espírito e em verdade, tá? Que eu julgo aqui a parte mais complexa do estudo. Então, nós vamos dar prosseguimento, vai vir agora na tela para você um slide que eu preparei para que você acompanhe comigo. E nesse slide, então, eu escrevi ali como cabeçalho dele, o Espírito e a verdade. São duas pessoas? Quando eu falo que você vai adorar em espírito e você vai adorar em verdade, o que é esse espírito e o que é essa verdade? Serão duas pessoas que Yeshua vai apresentar ali, eu vou ter que estar conectada com isso? Vamos aprofundar um pouquinho aqui. Bom, aqui eu coloquei aqui para vocês, ó, Deus é espírito. Por que eu grifei aqui o verbo ser, tá? Então, Deus é espírito. Porque aqui no texto, o próprio Yeshua, no verso 24, vai responder isso. Ele vai dizer assim para ela, Deus é espírito. Então, veja, não é aqui nenhum profeta afirmando isso, não é nenhum discípulo de Yeshua afirmando isso, ele não está utilizando aqui intermediários, é o próprio Yeshua quem está afirmando. Isso aqui está vindo da boca do próprio Yeshua. Deus é espírito. Ele está afirmando categoricamente. Vamos então voltar com algumas passagens bíblicas para entender isso daqui. Eu selecionei aqui uns 3 ou 4 versículos. É claro que nós temos tantos versículos nas escrituras que nem é possível abordá-los todos aqui. Mas o que eu fiz? Eu peguei uma passagem de Êxodo, uma passagem muito conhecida, uma passagem que eu considero maravilhosa, lindíssima, de um diálogo entre Deus e Moisés. Fui lá no Antigo Testamento, em Êxodo, buscar lá essa afirmação de que ele é espírito e depois outras passagens bíblicas no Novo Testamento também para reafirmar que ele é espírito, para você ver que de Gênesis a Apocalipse você pode trafegar nas escrituras e você vai encontrar os respaldos, porque tudo aquilo que Yeshua vai trazer para você, tudo aquilo que Yeshua vai dizer aqui na palavra dele, ele vai dizer com base, tá? Na lei, nos profetas, nos escritos, porque ele esteve presente em todos esses acontecimentos desde a fundação do mundo com o Pai, certo? Então vamos ler essa passagem aqui que está no vídeo para você, em Êxodo, no capítulo 33, no verso 20 ao 23. Então, esse aqui é o primeiro princípio que nós vamos tratar. Nós vamos tratar hoje aqui de 3 princípios para entender a questão de espírito, tá? Este é o primeiro princípio. No primeiro princípio, eu vou tratar da pessoa do próprio Deus aqui, certo? Então, está escrito assim, entretanto, meu rosto, ele continuou, você não pode ver. Ele está falando, Deus está falando para Moisés. O meu rosto você não pode ver, pois um ser humano não pode olhar para mim e permanecer com vida. Olha que coisa fantástica. Eis, ele disse, um lugar próximo de mim, fique sobre uma rocha. Quando a minha glória passar por ali, eu o colocarei em uma fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Então removerei minha mão e você verá minhas costas. Meu rosto, porém, não deve ser visto. Olha aqui, pessoal.
tá? Moisés estava no Monte Sinai, certo? E ele então pergunta para Deus que ele gostaria, ele faz essa observação, que ele gostaria de conhecê-lo, que ele gostaria de ver o seu rosto. E ele vai aqui responder para Moisés: você não poderá me ver, porque se você me ver, você morrerá, por causa da dimensão da glória de Deus, desse Espírito poderosíssimo que o homem não está apto para contemplar. Então, ele, além de ele estar na rocha, na montanha, Deus ainda pediu que ele ficasse na fenda, né? Entre uma rocha e outra, tem aquela fenda ali, e ele ficou escondido ali, e a glória de Deus passou, e quando então ela está terminando, ele vai poder ver só um vislumbre aqui das costas de Deus, para que ele não morra, e a própria mão, né, de Deus vai protegê-lo da sua glória, certo? Vemos aqui depois em Êxodo também, no capítulo 24, aqui no outro canto, Êxodo 24, 17, vai estar aqui. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Ali, depois em 1 João, o apóstolo João, no capítulo 4, 12, tá? Ele vai reafirmar a mesma coisa. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus, tá? Pessoal, olha, existe um posicionamento, certo? Que os teólogos têm, que os estudiosos têm, que os rabinos têm, baseado aqui desde Gênesis até Apocalipse, que entende o seguinte: ninguém nunca viu a Deus e nunca verá, tá? Mesmo aí com o advento do fim dos tempos, com a aplicabilidade do livro de Apocalipse, mesmo Yeshua voltando depois para habitar conosco, a restauração do novo céu, da nova terra, eles entendem que mesmo assim nós não veremos a face de Deus, porque ele é um fogo consumidor, certo? Nunca o homem verá a Deus neste aspecto. Ora, continuando ali em Hebreus, o livro de Hebreus, escrito pelo apóstolo Paulo, ele vai reafirmar também: Deus é um fogo consumidor. Então, quando Deus diz para Moisés: você não poderá ver a minha glória, porque aquele que ver a minha glória morrerá, 1 João confirma, realmente, ninguém viu a Deus. Depois ali o povo de Israel fica assombrado no deserto, porque eles veem a glória de Deus no monte, e eles vão dizer que ele era como um fogo consumidor. E Hebreus, o apóstolo Paulo vai confirmar, realmente Deus é um fogo consumidor. E em 1 Coríntios, Paulo continua trabalhando esse aspecto. Pois quem conhece a forma de atuação interna de uma pessoa, a não ser o espírito da pessoa que está nela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, ele está dizendo aqui, né? Nós temos espírito, nós temos corpo, espírito e mente, né? A alma que a Bíblia fala é o intelecto. Então, se nós temos espírito, ninguém pode nos sondar, a não ser nós mesmos, não é? Nós pensamos, nós agimos, nós temos o nosso intelecto, ninguém pode ler os nossos pensamentos. Somos nós mesmos que nos sondamos, ninguém pode adentrar dentro do nosso espírito. E ele está falando que com Deus é a mesma coisa, Deus também é espírito, tá? Então, se eu posso pensar ao meu respeito, sozinha, comigo mesma, Deus também pensa a respeito dele, porque ele é espírito, certo? E também em 1 Coríntios 3,16, Paulo vai dizer: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Por isso que nós trabalhamos aqui no aspecto da restauração sobre o nosso físico. Porque se o nosso físico é templo do Espírito Santo de Deus, o nosso templo precisa estar apto para recebê-lo, senão ele não vai entrar se o nosso templo estiver contaminado, certo? Continuação aqui. Vou colocar na tela de novo para você a continuação. Agora, entrando no segundo princípio, o homem possui espírito. Tá? O homem possui. Então, Deus é espírito. O homem possui espírito, porque o homem possui mais coisas, o homem possui um corpo humano, tá? Segundo princípio aqui, em Gênesis. Então Adonai, Deus, formou uma pessoa, Adam, do pó do solo, Adamá, e soprou em suas narinas o sopro de vida, para que ele se tornasse um ser vivo. O que essa passagem aqui está dizendo? Adão não era um nome próprio, tá?
Quando a gente fala Adão, na nossa transliteração para a língua portuguesa, Adão, na verdade, não é um nome próprio. Adão é um termo em hebraico para a palavra Adam, que significa o homem, ou aquele que foi feito do pó da terra, aquele que foi criado, aquela forma que foi criado, tá? Por Deus, a forma por enquanto que foi criada, aquela estrutura só que ainda não era um ser vivente. Ele só passa a ser um ser vivente depois que Adonai sopra nas narinas o sopro da vida. Então significa dizer que nós recebemos aí uma parcela do Espírito de Deus, né? Porque Deus é Espírito, ele sopra então o Espírito dele dentro de nós para que nós possamos ser conectados com ele, porque só aquela forma que ele fez do pó da terra, esse Adão que sai da Adamá, que sai da terra, não tem como reagir, certo? Ele ainda estava inerte. Então a palavra Adão vem do termo hebraico aqui. Depois, continuando, da costela que Adonai Deus tirou dessa pessoa, criou uma pessoa do sexo feminino e a levou à pessoa do sexo masculino. A pessoa do sexo masculino disse até que, enfim, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela deve se chamar mulher, Ishá em hebraico, porque foi tirada do homem, Ish, tá? Essa é a razão do homem deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Em Gênesis capítulo 2, do verso 22 ao 24. É claro que esse final aqui já dá um grande estudo, né? Que ele vai falar do casamento, tá? Quando o homem e a mulher se tornam uma só carne, aqui significa as relações sexuais. Quando dentro do casamento, né? Quando o homem e uma mulher na intimidade do sexo, das relações sexuais, eles se tornam uma só carne. Então, eu passo a ser o meu marido passa a ser eu. Por isso que Deus tem muito zelo com as questões sexuais. Tudo aquilo que foge, tudo aquilo que sai da esfera do casamento, da bênção que Deus instituiu entre o homem e uma mulher, passa a ser imoralidade sexual. Então, nas imoralidades sexuais, como por exemplo o adultério é uma delas, tá? A fornicação, que é o sexo antes do casamento, e dentre outras coisas, né? Dentre outras imoralidades, não é? As aberrações, as abominações de sexo com animais, a pedofilia, o estupro e tudo mais, tá? Que nós sabemos. Então aqui, nesse contexto, nós quando fomos criados, quando Adão e Eva foi criado, tá? Era apenas uma forma. Aí quando o Espírito entra, ele passa a ser uma alma vivente, como a Bíblia vai dizer. E aqui na coluna do lado eu coloquei então para você a título de conhecimento, de restauração de conhecimento, uma novidade aqui para caso você não tenha visto ainda. Então pessoa significa Adam em hebraico. Uma pessoa masculina, Ish em hebraico, que é o homem. Uma pessoa feminina, Ishá em hebraico, que é uma mulher. O pó do solo, Adamá em hebraico. Aí em Romanos, lá no Novo Testamento, o livro de Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo, ou o apóstolo Shaul, né, que é o nome dele em hebraico. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então ele está provando aqui que quando Deus soprou na narina dessa forma que ele fez, do pó da terra, certo? Esse Espírito, quando entra dentro de nós, tá? Esse Espírito testifica para o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, Deus, que é Espírito, conversa conosco que possuímos Espírito dado por Ele. Então, esse Espírito Criador, ele está testificando, ele está provando, ele está dizendo que nós somos filhos dele por meio desse Espírito, desta parcela espiritual que ele dividiu conosco. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, o que nós estamos estudando aqui? Nós estamos estudando aqui para entender depois, lá no final, o que é adorar em espírito, certo? Então, se eu tenho espírito e adoro aquele que é espírito, eu estou adorando em espírito. Ou seja, existe uma conexão entre esse ser criado e o ser criador. O ser criador, que é espírito, me criou e colocou em mim uma parcela do seu espírito. Ele soprou dentro de mim espírito. E ao fazer isso, ele se conectou comigo, certo? Ele se conectou. É igual colocar, você apertar o interruptor e a luz acender, não é? Houve aquela conexão elétrica e a luz, se fez luz ali.
clareou todo o ambiente. Se você tira da tomada alguma coisa, apaga aquilo. Então, quando nós estamos em pecado, quando o homem vive em pecado, quando o homem vive debaixo das leis contrárias, não é? A palavra de Deus, quando a vida dele começa a ir para um caminho que o distancia em muito aspecto daquilo que Deus criou para nós, os parâmetros que Deus criou, porque a Bíblia ela é um livro que traz parâmetros de vida para nós. Eu disse aqui em vídeos anteriores, né? Yeshua vem e Yeshua nos salva. Yeshua, o Filho de Deus, ele é o Salvador dos homens, tá? A graça de Yeshua nos salva. Ora, então se a graça nos salva, certo? Depois do advento de Jesus, e as pessoas que nasceram antes de nós, que nasceram antes de Yeshua, não foram salvas? Sim, houve parâmetros de salvação, porque na verdade a graça, ela já sai do próprio Deus Adonai, do Deus Pai. O Deus Pai possui graça. O Deus Pai possui graça. E ele concedeu graça a Yeshua. No Antigo Testamento você já vai achar lá. E a graça de Deus em inúmeras passagens, certo? Então já existiam parâmetros de salvação, evidentemente, para as pessoas que nasceram antes da pessoa de Yeshua se manifestar em carne. Porque Yeshua existe com o Pai desde sempre. Ele viu todas as coisas acontecerem. Ele não é um homem criado, ele não foi criado como os anjos foram criados, como nós somos criados, como a terra foi criada. Não, ele foi gerado pelo Espírito de Deus. Ele é filho de Deus, gerado pelo Espírito de Deus. Então ele está com Deus desde a eternidade, desde sempre. A Bíblia fala que tudo que foi criado por ele, com ele e por ele, tá? Para ele, certo? Então tudo que Deus fez para ele. Então ele é o nosso Salvador, a graça dele nos salva, mas a graça já estava manifestada desde lá no Antigo Testamento, desde a humanidade anterior, os homens anteriores a nós, ok? Então veja bem, a graça de Yeshua nos salva, mas eu sempre digo, as leis de Deus nos mantêm nesta salvação, porque nós corremos o risco de perder a salvação? Sim, gente, nós corremos sim o risco de perder a salvação. Porque se você chegar a morrer em atitudes de pecado e não deu tempo do arrependimento, como é que fica, gente? Olha, veja bem, a Bíblia diz em Apocalipse que o livro da vida, quando nós somos salvos por Yeshua, o nosso nome é escrito no livro da vida. Mas se você estudar o rei Davi, se você estudar os salmos, se você estudar os profetas, se você estudar com mais profundidade, você vai encontrar passagens ali em que o próprio rei Davi fala assim, que seja riscado o nome dele do livro, que seja lançado ele no livro dos mortos, que saia do livro dos vivos e lance no livro dos mortos. Olha, gente, existem muitos parâmetros aí a serem estudados, mas o nosso tema não é tanto isso, estudando essa pincelada somente para que fique um pouco mais claro. Vamos dar continuidade aqui, na continuação. Se Deus é Espírito e nós possuímos Espírito, somos espiritualmente conectados com Deus. Aqui, nesse terceiro princípio, eu trouxe passagens bíblicas que provam, tá? Isso aqui que nós estamos falando. Então, em Isaías, capítulo 61, está escrito assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Olha, essa passagem que está no livro de Isaías, do profeta Isaías, entregando esta palavra, está fazendo referência a Yeshua. Tanto está fazendo referência a Yeshua, que quando Yeshua estava no seu ministério, num sábado pela manhã, ele vai entrar na sinagoga, porque ele cumpre as tradições judaicas do Shabat, certo? Ele vai entrar então na sinagoga no sábado de manhã para ministrar, e ele vai pegar o rolo, a Torá, e ele vai abrir justamente nesta passagem e dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. E isso vai causar uma fúria terrível, e ele vai ter que sair ali daquela cidade às pressas, porque ele não vai ser recebido, principalmente por causa desta palavra, certo? Então aqui é uma referência a ele.
Ora, se o Espírito de Deus já estava sobre Yeshua, tá? Lá já no Antigo Testamento, isso se manifesta em realidade com o advento do seu nascimento, e se ele, que era o Filho de Deus, está dizendo isso, ele proclama isso: o Espírito de Deus está sobre mim. Então, ele está dizendo que Deus é Espírito e que o Espírito Santo de Deus está sobre nós. Porque se estava sobre Yeshua, está sobre nós também, tá? Em Romanos, né, este livro aqui também escrito pelo apóstolo Paulo, um livro maravilhosíssimo de se estudar, tá? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha aqui. Por que algumas pessoas perdem ou não alcançam salvação? Olha aqui, pessoal. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele está dizendo que todas as pessoas são filhos de Deus? Não, não são todas as pessoas filhos de Deus. Deus criou os homens, então nós somos criaturas de Deus. A partir do momento que Yeshua chega, que nós temos este encontro com Yeshua e a salvação vem para nós e nós somos salvos em Yeshua, nós passamos a ser filhos de Deus, considerados filhos de Deus, porque Yeshua, que é o Filho de Deus, nos conecta com o Pai. Ele que é a videira, eu coloquei um estudo aqui no canal sobre isso, ele é a videira, o Pai é o jardineiro, nós somos os ramos, certo? Nós somos enxertados nesta videira e por conta disso passamos a ser filhos de Deus por meio de Yeshua. Então, aqueles que se deixam ser guiados pelo Espírito de Deus e que vivem na terra segundo as leis de Deus que estão colocadas na Bíblia, essas pessoas são consideradas filhos de Deus, sim. Agora, aqueles que negam a Jesus, aqueles que negam a Deus, aqueles que negam a sua palavra, aqueles que negam a verdade do Evangelho, aqueles que negam todo o contexto do reino, do Pai, do Filho e da sua palavra, do seu Espírito que é santo, essas pessoas que negam isso, elas não serão consideradas filhos de Deus coisa nenhuma. Elas são consideradas criaturas de Deus. Viu, pessoal? A Bíblia é muito clara, não é a professora Cássia que está criando teologia, não é a professora Cássia que está inventando isso. É o que está escrito aqui na palavra. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ora, porque se eu sou guiada pelo Espírito de Deus, eu estou sendo guiada pela luz. Eu não estou andando em trevas. Aquele que não é guiado pelo Espírito de Deus, ele está andando em trevas. E porventura existe comunhão entre as trevas e a luz? Não, não existe nenhuma comunhão entre as trevas e a luz. Certo, pessoal? O homem tem livre-arbítrio, o homem tem total arbítrio para dizer não para Deus. A única criatura feita por Deus, que foi criada por Deus, nós seres humanos, nós somos os únicos seres criados por Deus que detêm esse direito de dizer não para Deus em relação à sua lei, em relação à salvação. Ele deu livre-arbítrio para nós dizermos assim, não quero este Deus. Tanto é que tem pessoas que não seguem este Deus e seguem outros deuses que são criados. Deuses que nunca ressuscitaram, deuses que não podem salvar, mas as pessoas seguem esses deuses porque acreditam nisso. Então, paciência. Porém, tá? Essas pessoas não andam segundo a palavra de Deus, nem segundo os critérios que Deus estabeleceu e nem segundo a salvação. São pessoas que renunciaram à pessoa de Yeshua, renunciaram à pessoa de Deus e elas vivem da maneira como elas bem entendem. Então, elas não podem ser chamadas filhas de Deus. Filhos de Deus, não. São criaturas de Deus, porque senão não haveria justiça nenhuma, segundo a palavra de Deus, ok? Vamos dar continuidade aqui. Se nós somos espiritualmente conectados com Deus, o que diz aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 3, verso 18? Está escrito assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Cristo padeceu uma vez só pelos pecados. O justo pelos injustos. Ele que era justo. O que é ser justo? É andar em retidão. O que é andar em retidão? É andar segundo a palavra de Deus. Havia retidão absoluta em Yeshua. Então, aquele que era reto morreu no lugar daquele que não era reto e que não é reto e que continua não sendo reto, certo? Para levar-nos a Deus. Então, aquele que era reto, que andava em retidão, que não havia pecado nele, nem
nenhum tipo de pecado. Ele morre uma vez só para nos levar novamente a Deus, porque, na verdade, podemos dizer assim, então, que ele foi como o segundo Adão, né? Nós tivemos o primeiro Adão, que estava 100% conectado com Deus, e depois Adão, então, segundo a história bíblica, ele acaba caindo, né, em pecado, e a obra ali fica incompleta no sentido que há uma ruptura daí de relacionamento entre Deus e os homens. E esse Yeshua volta, então, este segundo Adão, porque ele volta em forma humana, certo? Então, por isso que eles falam, o segundo Adão, ele volta em forma humana para restaurar de novo esse relacionamento que foi quebrado entre os seres humanos e Deus. Ele nos conecta de novo à pessoa do Pai, esse Yeshua homem que chegou, que tinha sobre ele toda a divindade do Pai, certo? É lógico que ele se despoja da sua glória do céu, vem em forma humana, mas dentro dele habitava o Espírito do Pai. Ele era um representante na terra deste reino, um representante, o Messias, aquele que veio representando o Pai dele. Por isso ele dizia assim, quem vê a mim, vê o meu Pai, né? Ele veio em forma humana para mostrar este reino outra vez, para restaurar aí o homem da sua queda, certo? Então ele fala aqui, ele foi mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito de Deus. Então eu quero chamar a atenção para você aqui num aspecto de restauração a respeito desta passagem, certo? E eu vou dizer isso aqui com todo o carinho do mundo, para não ser mal interpretada e nem para magoar. Mas as pessoas que ainda ficam cultuando este Cristo que está crucificado, você deve parar com isso, porque a Escritura diz aqui claramente para você, meu amigo, ela diz claramente para você aqui, ó. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Ele foi crucificado só uma vez. Você não pode continuar, certo? Cultuando um Jesus que permanece eternamente crucificado na cruz. Ele não está mais crucificado. Ele morreu na cruz, morreu sim. Porque ele era humano, ele passou pela morte, para nos salvar da morte. Então, mas este Deus, que é o Pai dele, foi o Deus que o ressuscitou da morte. Ele não está mais pregado no madeiro, ele foi ressuscitado pelo Pai, ele foi elevado aos céus, ele se assenta à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, e Deus deu para ele toda a autoridade no céu, na terra e dentro do inferno. O inferno é sujeito a ele, os homens são sujeitos a ele, os anjos são sujeitos a ele, toda a autoridade está em Cristo agora. A mesma autoridade do Pai, o Pai passou para ele na mesma medida de autoridade. Apesar de que Yeshua nunca se colocou no lugar do Pai, ele sempre disse, ele é o meu Pai e ele é o meu Deus, certo? E ele ainda permanece neste sentido, reconhecendo Deus como o absoluto, como Deus único, o Deus que o ressuscitou, aquele que tem o poder para ressuscitar. Então você deve adorar um Jesus que está glorificado, um Jesus que está sentado à direita do Pai, que tem todo o poder para fazer todas as coisas sobre a face da terra. Você imagina, não é? Se você morresse e depois Deus ressuscitasse você e a sua família ficasse todo dia lá no cemitério, no seu túmulo, chorando a sua morte, e você ia dizer assim, puxa, mas eu estou vivo, eu não estou lá naquele túmulo, por favor, eu estou aqui com vocês. Não, mas eu vou lá lamentar a sua morte. Todos os dias você vai lá lamentar a morte dessa pessoa, e essa pessoa fala assim, eu não estou entendendo nada, porque se eu estou vivo aqui com você, por que você fica indo lá lamentar a minha morte? Eu não estou entendendo essa sua ignorância, entende? Então Deus vem, Yeshua vem para restaurar o seu entendimento do que a palavra dele está falando para você. Você precisa amadurecer nas questões bíblicas, você precisa amadurecer nas coisas que Deus já deixou para você, no que Yeshua já te ensinou, meu amigo, certo? Você precisa amadurecer, sair dessa infantilidade religiosa, dessa infantilidade bíblica e amadurecer naquilo que Yeshua já deixou colocado para você. E Yeshua quer que você o adore vivo, porque ele está vivo, ok? Ele está vivo. Muito bem. Continuando aqui. Todavia, o homem natural não recebe o que procede do Espírito de Deus. Para ele é insensatez. Além disso, ele é incapaz de entender tais coisas, porque elas se discernem por meio do Espírito.
o que Paulo está falando aqui para os coríntios, que eram as pessoas que moravam na cidade de Corinto, certo? Ele está lá ministrando os coríntios. Ele está dizendo assim: ora, eu, um homem carnal, que converso com outro homem carnal, entendo das coisas carnais, eu entendo das coisas do mundo, das coisas naturais, das coisas materiais. O homem espiritual entende daquilo que é espiritual. Então, nós somos carnais e espirituais. Então, nós temos que entender aqui, nós temos que ser restaurados para entendermos as coisas naturais e materiais e quando nós estivermos conversando com aquele que é carnal. Mas quando nós estamos entrando numa dimensão espiritual para conversar com Deus e com seu Filho Yeshua e com o Espírito que habita, o Espírito Santo que habita, não é? Nós estamos numa dimensão espiritual. Então, o homem espiritual entende daquilo que é espiritual e o homem carnal daquilo que é carnal, certo? Então, não vai dar certo, por exemplo, você ficar debatendo coisas espirituais com aquele homem que não tem o espírito restaurado, que só enxerga coisas naturais e materiais. Você nem deve debater essas coisas com a pessoa que não está com o espírito restaurado e vivificado em Yeshua. Você vai perder o seu tempo, certo? Você vai só perder o seu tempo. Muito bem. Continuando aqui em Coríntios, mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha, o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, tá? O que ele quis dizer com o espírito do mundo? O espírito que rege o mundo, qual é o espírito que rege o mundo? Espíritos malignos, não é? Regem as coisas do mundo, regem as coisas que aborrecem a Deus. Quem é que rege o pecado? Quem é que é o pai da mentira? Quem é que leva o homem à morte? Quem é que leva o homem à prostituição? Quem é que leva o homem ao assassinato? A toda sorte de insensatez, de loucura, de pecados contra Deus? O diabo, o opositor dos homens. O diabo está na terra porque ele é um opositor dos homens. Ele não é opositor de Deus não, viu? Ele é vencido, tá? Ele é criado e vencido. Ele se sujeita 100% à autoridade de Yeshua e de Deus. Ele não é um opositor a Deus, porque ele nem tem essa autoridade para ser um opositor de Deus. Ele cumpre ordens. Tanto é que quando ele foi tocar em Jó, ele teve que ir lá no trono de Deus e perguntar para Deus se ele podia tocar em Jó. Certo? Então, ali você já vê que ele é um servo. Satanás é um servo. Não existe essa briga do bem contra o mal. Um dia Deus vence, um dia o diabo vence. Isso não existe, tá, pessoal? Tem que ler a Bíblia direito. Isso não existe. Agora, ele é um opositor dos homens. Isso ele é mesmo, um opositor do homem, cuja missão dele é testar justamente o seu livre-arbítrio. É fazer você entender como é que está aí o seu livre-arbítrio. Ele vai ser um opositor para te levar a negar a esse Deus, a romper com Deus, a ficar desconectado com Deus, para que você perca a sua salvação, certo? Porque para ele não tem mais retorno, para ele não tem mais uma segunda chance, mas para o homem tem, certo? O homem tem aí o arrependimento, certo? A oportunidade do arrependimento. Agora, para o diabo não tem nada disso, certo, pessoal? Então, o que ele está falando aqui? O espírito do mundo, eu não posso ter o espírito do mundo, porque o espírito do mundo é um espírito imundo, certo? Mas o espírito que provém de Deus, esse Espírito Santo que provém de Deus, tá? É aquele que dá gratuitamente para mim a sabedoria sobre Deus. Ele não me cobra nada. Ele não me cobra nada. Ele não põe preço, tá? Ele não me vende nada. É dado gratuitamente para os homens, tá? Para que os homens possam ser restaurados, para que os homens possam ser vivificados, para que o espírito do homem que está morto, que está amortecido no pecado, que está preso no pecado, possa ser restaurado, vivificado, salvo mediante a graça de Yeshua, a misericórdia de Yeshua. Então, a partir do momento que eu passo por essa restauração, o meu corpo físico, esse templo aqui, tá? Que também deve ser muito bem cuidado, não é? Porque Deus também vai pedir contas para você do seu templo, porque é o templo que ele entra para habitar. Esse templo tem que estar limpo, restaurado, abençoado, tem que estar santificado, certo? Para receber o Espírito Santo. Então, este templo, que é o meu físico, a partir do momento que ele está restaurado, o meu espírito restaurado, eu estou novamente conectado com esse Espírito de Deus. Então, Deus é Espírito, eu possuo Espírito, e assim, então, eu estou conectado com este Deus, e esse Deus está conectado comigo. Isso é necessário você entender, para que você entenda o que Yeshua disse para a mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores adorarão em Espírito. Ora, se eu adoro em Espírito, é porque eu adoro um Espírito.
tá? Eu estou numa dimensão espiritual, eu estou em espírito, entrando numa dimensão espiritual para adorar aquele que é espírito. Então, eu estou em espírito naquele que é espírito. Então, a verdadeira adoração, você vai falar para ela, não é mais uma questão de templo de Jerusalém, não é mais uma questão de monte. Ele vai falar assim, você está adorando no escuro, porque você não conhece, você não sabe quem você tem que adorar. Por isso você está me dizendo isso, porque ela não estava restaurada, nem no conhecimento, nem no espírito. Então, ele estava restaurando a mulher samaritana, porque ele vem quebrar paradigmas de mágoas, de ressentimento, de incredulidade, de idolatria, porque os samaritanos ficaram muito tempo na idolatria, como eu disse lá no vídeo 1, pessoal, o reino do norte, ele foi extinto, ele foi dizimado, porque eles nunca conseguiram se restaurar. Judá, o reino do sul, ele pecou também, tanto quanto o reino do norte pecou, mas eles passavam por arrependimentos, por restauração, aí vinham os profetas, o profeta Elias, o profeta Eliseu, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, reis pecaram no reino do sul, pecaram, mas vieram os reis restauradores, veio o rei Josafá, que tirou toda a idolatria de Israel, o rei Asa, que andou nos caminhos do Senhor, o rei Zedequias, tantos reis que a Bíblia vai falar, reis que pecaram no reino do sul, mas reis que se levantaram para trazer restauração, que se sujeitaram à palavra de Deus, às leis de Deus e ao ensino de Deus. Então, por isso que o reino do sul permaneceu, por isso que Israel permanece, certo? Porque houve ali momentos de arrependimento. Então, ele disse assim para ela, por isso você cultua em escuro e o judeu cultua em aberto. Então, ele estava dizendo isso para ela, vocês se perderam de tal forma que vocês chegaram na extinção de uma adoração de um reino, mas os judeus não chegaram a essa extinção, porque eles tiveram momentos de restauração e de arrependimento, tá? Então, eles adoram aquilo que eles conhecem, que é o poder de Deus, que é a pessoa de Deus, que é a palavra de Deus, certo? Não conheciam também o Messias, porque o Messias se revela ali naquele momento, tá? E não existe essa questão de falar que Israel negou a Jesus, que Israel não quis Jesus, isso aí não é verdade não. Se você estudar aqui o Novo Testamento, os 4 evangelhos, o que você vai encontrar ali? E uma grande multidão seguia, e uma grande parte de Israel. Gente, cada vez que ele subia na montanha para dar as suas parábolas, para dar os seus sermões, eram 3.000, 5.000, 10.000, 30.000 pessoas. Nós não estamos falando de pouca coisa, não. Uma parte de Israel não seguiu, que é a parte intelectual, a parte da religiosidade, a parte que não quis, passar por essa restauração. Mas o povo de Israel em si, ele curou inúmeras, tanto que o evangelho vai dizer assim, que não haveria espaço em livros para registrar todos os milagres que Yeshua fez. Então, para com essa barbaridade aí, para com essa infantilidade, que isso aqui não existe não, tá? Israel amou Deus, Yeshua sim, seguiu ele nos 3 anos e meio de ministério e seguiu bastante, não seguiu pouco não, viu pessoal? Então por isso que ele vai falar, eles adoram aquilo que eles conhecem, tá? Então ele não queria perder a samaritana, ele não refutou a samaritana, ele não rejeitou a samaritana, ele estava restaurando a samaritana, restaurando, tá? Vamos dar continuidade. Então nessa primeira parte aqui, eu expliquei para você o que é espírito, que Deus é espírito, nós somos espírito e somos conectados com Deus. Vai aparecer para você agora o próximo slide, que eu vou falar agora da verdade. O que é essa verdade? Falamos o que é o espírito, agora e a verdade. Ele diz assim, vocês vão me adorar em espírito e em verdade. O que é a verdade? Então aqui a palavra verdade, na sua terminologia comum, enquanto substantivo feminino, isso aqui eu tirei do dicionário, qualquer um pode tirar. Verdade significa conformidade entre o que se pensa e o objeto do pensamento. Então, existe uma conformidade. Então, eu tenho aqui a minha Bíblia, A minha Bíblia está aqui. Então, existe uma conformidade entre eu e a minha Bíblia. Por quê? Porque eu tenho um objeto aqui, de pensamento. Eu tenho um objeto aqui que possui aqui ensinamento. Então, existe uma conformidade entre o que eu penso e o que a Bíblia está dizendo. Ou seja, o meu pensamento está se adequando ao que Deus está dando para mim. Então, isso é verdade, segundo a terminologia do dicionário. Segundo, certeza, fidelidade e veracidade. A verdade é uma veracidade, é uma fidelidade, é uma certeza. Por isso, Jesus usava muitas expressões assim, em verdade vos digo.
Ele fala 2 vezes porque ele está dizendo assim, ó, certamente, certamente estou dizendo isso. Olha, verdadeiramente, verdadeiramente eu estou afirmando. É uma representação fiel de alguma coisa. Olha aqui. Então, quando ele vai falar assim, eu sou a verdade, ele está dizendo, eu sou a representação fiel, não de uma coisa, mas de uma pessoa. E Yeshua veio como Messias, como representante de uma pessoa, que é o Deus Pai. Por isso ele é a verdade. Deus Pai é a verdade. E o Messias vem representando essa verdade, que também é uma verdade, porque ele era a representação fiel daquele que o enviou. Então, por isso ele vai dizer assim, ó, quem vê a mim, vê o meu Pai, porque meu Pai é a verdade, então eu também sou, porque eu sou representante desta verdade. Olha que coisa linda, gente. Então ele está dizendo assim, ó, você vai me adorar em espírito, porque você é espírito. Então, como você é espírito, você vai entrar em conexão com o meu Pai, que é espírito. Então, nós não adoramos apenas Yeshua ou somente a Deus, nós adoramos a Deus, que é espírito, e adoramos a Yeshua, que é a verdade, que é a manifestação de toda a verdade de Deus. Ele é a fidelidade, a veracidade, tá? Da pessoa de Deus. Mas vamos continuar aqui, porque tem um conceito filosófico também sobre verdade, né? Consiste no acordo do pensamento consigo mesmo, na ausência de contradição. Então, onde não tem contradição, para mim, aquilo é a minha verdade. Então, não havia contradição em Yeshua, porque a Bíblia fala assim, que em Deus não há nem sequer sombras de variações. Ele é o que ele é, o Deus eu sou. Yeshua, o Deus eu sou, que se manifestou para Moisés. O Deus que não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, né? Um arrependimento um pouco diferente, porque, não é? Ele diz que se arrependeu de matar os homens, mas deixou Noé vivo, certo? Então, veja bem, não existe aqui contradição, tá? Então, não existia contradição em Yeshua em relação a ele, ao Pai. Consiste na conformidade do pensamento ou da afirmação mediante um fato material. As leis absolutas dos seres, como as normas absolutas do pensamento, e que são como um reflexo do pensamento divino. Ora, leis absolutas dos seres, leis absolutas de seres criados, tá? Que passam a ser normas absolutas no pensamento dela, porque é um reflexo do pensamento divino. Então, aquilo que é absoluto em Deus deve ser absoluto em nós, certo? Aquilo que é absoluto em Yeshua deve ser absoluto em nós. Não pode ser relativo. Aquilo que é absoluto para Deus não pode ser relativo em nós, certo? Aquilo que é absoluto para Yeshua não pode ser relativo em nós. Então, ele é uma verdade. Ele é a verdade, ele é a expressão verdadeira do próprio Pai. Então, quando eu adoro o Pai, eu adoro um espírito. Eu adoro o espírito, porque eu sou o espírito. E quando eu adoro em verdade, eu adoro Yeshua e adoro esse espírito. Porque eu estou adorando este espírito e esta verdade que me revela esse espírito, que veio ao mundo e revelou com toda veracidade, certo? Yeshua, a verdade de Deus. Vamos aqui para o próximo slide. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe intermediação. Não adianta você pegar aqui, colocar aqui a árvore de Natal aqui na sua frente e eu vou cultuar a minha árvore de Natal, não é? Porque a árvore de Natal me salva, não adianta. Né? Não existe intermediação, não existe santo, idolatria, ídolo, não existe nada. Não existe nada sobre a face da terra que foi criado, tá? Que possa nos levar a Deus a não ser a pessoa de Yeshua. Ele diz assim, eu sou o caminho que você não conhece, sou eu que mostro esse caminho para você. Eu sou a manifestação dessa verdade, a representação dessa verdade. E eu sou a vida. Sou eu que mostro aonde o Espírito está. Sou eu a representação desse Espírito e sou eu que dou vida. Sou eu que restauro. Olha que coisa maravilhosa. Então, eu só consigo ser um adorador se eu entendo que esse Deus, que este representante deste reino,
É a pessoa que vai me mostrar onde o Pai está. Porque a Bíblia diz assim, Deus diz assim, ó, se eu quiser me ocultar do homem, o homem não me achará. Eu me oculto de quem eu quero e me revelo para quem eu quero. Então, se Deus se ocultar dos homens, nós não o encontramos. Quem nos leva a encontrar esse espírito fumegante como um fogo consumidor é o Filho. Então, ele é o caminho que me leva a esse espírito. Então, a minha adoração passa pelo Filho para chegar ao Pai, passa pelo Pai para chegar ao Filho. Estão conectados numa mesma unidade, no mesmo pensamento, numa mesma verdade. Quem viu a mim, viu aquele que me enviou. Quem aceita a mim, aceita aquele que me enviou. Quem me negar, será negado por aquele que me enviou. Foi ele que disse, gente. Não é a professora Cássia, tá? Foi ele que disse. Quem me negar, será negado por aquele que me enviou. A verdade de Deus, certo? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo, tá? Mas eu conheço-o, porque dele sou e ele me enviou. Olha que maravilha no Evangelho de João, capítulo 7, verso 29. Olha, Yeshua dizendo para nós, eu conheço esse Espírito, eu conheço esse Deus, porque eu sou dele, eu fui gerado por ele, foi ele quem me enviou. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Então ele não julga sozinho. Se Yeshua julga você, se Yeshua traz você a um julgamento pelas suas práticas pecaminosas, ele está dizendo, o meu juízo é verdadeiro. Por quê? Porque eu não julgo sozinho, eu julgo de acordo com aquele que me enviou. Certo? Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Não adianta, não tem nenhum Salvador, não tem ninguém que vai te dar vida eterna, não tem outro Deus criado que vai te dar vida eterna, não tem outro Deus que vai salvar você da morte, do pecado, das garras de Satanás. Só existe um Senhor, não existe mais ninguém, somente Ele. Ele vai dizer aqui, eu sou o pão da vida. O pão da vida, aquele que me alimenta, que me dá vida. Disse-lhe, pois, Pilatos, olha aqui, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Muito bem, pessoal. Estamos indo aqui para o desfecho da aula. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Quem é aquele que é da verdade? Aquele que reconhece Yeshua como a verdade. Então, aquele que reconhece Yeshua como sendo a verdade de Deus manifestada na terra, é aquele que vai ser chamado de filho de Deus, como eu li lá atrás. Aquele que é guiado pelo Espírito é chamado de filho de Deus. Aquele que é guiado pela verdade, ouve essa voz. E todo aquele que é da verdade, pertence a mim. E todo aquele que está na verdade, é meu filho. E se ele é meu filho, eu zelo por ele, eu respondo por ele, eu converso com ele, eu atendo as suas orações, eu atendo as suas petições, eu entro na família dele, na casa dele, e se cumpre aquela palavra. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. A palavra casa aqui não é só o seu reduto, não. A palavra casa aqui diz a entender a toda a sua descendência, tá? Ascendência e descendência. Todas as pessoas, pai, mãe, filhos, tios, primos, todo aquele que faz parte, tá? Consanguíneos da sua família, todos eles conseguem alcançar a salvação pela tua vida, pela tua oração, pela coluna que você vai ser, porque você creu em Yeshua e por conta disso, por uma questão de justiça, ele vai te dar então a tua casa, todos aqueles que fazem parte do seu núcleo de relacionamento, ok? Vamos aqui finalizando. Disse depois a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? E Yeshua quebra o preconceito. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses. Gente, não adianta, né?
querer colocar alguma coisa acima de Deus, porque aqui em Deuteronômio ele se manifesta aqui para Moisés e ele está falando aqui: eu sou o Deus dos deuses e o Senhor de todo e qualquer que se chame de Senhor. O Deus grande, poderoso e terrível que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas nem de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras de suas mãos. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade. Iniquidade é raiz de pecado. A iniquidade é a raiz que gera todos os pecados. Então, não existe essa raiz em Deus, nem Yeshua que produz pecado. Raiz de iniquidade existe em Satanás, tá? E nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. Não adianta vir querer Deus pelo dinheiro, porque você não vai encontrar Deus pelo dinheiro, nem pelos seus bens. Você não vai comprar salvação, tá? Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Olha, professora Carmen, você falou que tem aqueles que são criados por Deus e aqueles que são filhos de Deus, então Deus está fazendo acepção de pessoas. Não é disso aqui. Quando aqui ele está falando que ele não faz acepção de pessoas, está cumprindo aquilo que Yeshua disse assim, ó, batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á. Então ele está dizendo assim, olha, todos foram criados por Deus. Deus não rejeita ninguém. É aqui que ele está falando. Deus não faz acepção. Deus não escolhe o rico ou o pobre ou vice-versa. Deus não escolhe o rico porque é rico, nem o pobre porque é pobrezinho, porque é coitadinho. Não, nada disso. Deus não faz acepção de pessoas. Deus está dizendo aqui que ele recebe todas as pessoas e que ele deu o filho dele para morrer por toda a humanidade. Yeshua morreu por toda a humanidade. Não existe aqui filho predileto para a salvação. Ele morreu para toda a humanidade, ok? Ora, então, porém, nós temos livre-arbítrio. Nem todas as pessoas querem esse Deus ou vão seguir este Deus. Não querem, vão rejeitá-lo, tá? Vão rejeitá-lo. Então, não é Deus que está rejeitando você, é você quem está rejeitando Deus. Entendeu aqui? Então, quando ele não faz acepção de pessoas, é disso que ele está falando. Ora, para aqueles que são criaturas e que não querem este Deus, que não querem segui-lo, nem amá-lo, nem ser salvo por ele, ele vai ser uma criatura de Deus, tá? Mas em qualquer momento da vida dele, que ele se converter, que ele convergir, ele está indo por um caminho, ele faz a volta, ele converge e volta para os caminhos que Deus diz para ele, então aí ele vai ter a oportunidade de ser colocado como filho de Deus, não é? Porque a palavra de Deus explica isso para nós, né? Que aquele que se arrepende alcança o perdão de Deus, certo? Vamos então finalizando aqui. Jesus restaura vidas por meio do perdão, da cura e do ensino. Então, e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E Yeshua revelando aqui para o apóstolo João, na ilha de Patmos, o livro de Apocalipse. Tá? Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O profeta Isaías falando aqui. E Yeshua chegando. Aonde há deserto, sequidão, rupturas, desalento, ele chega neste caminho árido, neste caminho seco. E ele então vai ser um rio aonde a terra não tem água, aonde só tem aridez, certo? Ele vai vir para ser o restaurador. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quer dizer aqui, tem um estudo aqui sobre a videira, né? A videira, o jardineiro e os ramos. Eu vou explicar sobre essa questão, estar em Cristo, não estar em Cristo, certo? Aquele que está em Cristo, ele vai ser uma nova criatura. Veja, nós, ele não está falando filho. Nova criatura é. Aí ele passa a ser filho, depois de ser uma nova criatura. Tudo já passou. Então aprenda um princípio aqui. Yeshua nunca vai consultar o seu passado para te trazer restauração. Ele não vai ficar jogando na sua cara o seu passado para te restaurar. Ele simplesmente vai chegar e vai te restaurar. E tudo aquilo vai fazer parte do passado. E tudo vai se fazer novo na sua vida. E você passa a ser filho de Deus, o Espírito de Deus vai habitar em você.
e você vai conhecer a verdade que te liberta, que é a palavra de Deus na sua vida, tá? Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Aqui, a promessa da salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Se você estiver comigo, quando eu fizer os novos céus e a nova terra, quando ele voltar novamente, vocês estarão diante da minha face, diz Yeshua, você e a sua posteridade, os seus entes queridos, tá? Vou deixar aqui para você um slide sobre a conclusão do estudo, para que você possa ler, para que você possa aproveitar aí, tá? Não vou ficar lendo tudo aqui, porque não há necessidade, mas você vai poder ler aí com calma. Tem a segunda parte dele aqui também, tá? Bastante interessante, que Yeshua surge, né, e promove a quebra de paradigmas entre os dois povos, oriundos do ódio, da rivalidade, da disputa, do preconceito, se revelando como o salvador de todos. Yeshua explica que a adoração, a partir da pessoa dele, não está mais condicionada a um espaço físico, ou seja, nem templo, nem monte, não é? Mas que a verdadeira adoração ocorre quando os homens entendem quem é Deus e quem é Yeshua. Um é espírito e o outro é a verdade, ou seja, aquele que revela esse espírito em forma humana, tá? Yeshua restaura a conexão entre os homens e Deus por meio da cura espiritual, física e mental. Portanto, a verdadeira adoração é quando estamos no Pai e no Filho, e eles em nós, pois Yeshua nos reconciliou outra vez com Deus, e este, por sua vez, nos mantém limpos por meio de suas leis e mandamentos. As observâncias e cumprimento das suas leis nos impede de cair em idolatria, que foi o que fez Israel cair e toda a tragédia que nós explicamos aqui. Então, como conclusão desta aula, eu quero dizer para vocês o seguinte, tá? Para adorar a Deus em espírito e em verdade, nós precisamos saber que Deus é esse espírito, que Ele é a verdade e que Yeshua, o seu Filho que foi enviado à Terra, veio para revelar essa verdade em forma humana, porque nós não poderemos ver a Deus, senão nós morreremos, porque Ele é um fogo consumidor de glória e de santidade. Por isso Jesus se faz carne para que nós possamos ter este acesso a Deus, a esse Espírito, por meio de Yeshua. Então, o verdadeiro adorador, que vai adorar em espírito e que vai adorar em verdade, é aquele que vai reconhecer que Deus é um Deus único e Pai de Yeshua, e Deus de Yeshua, e Pai e Deus de todos os homens sobre a face da terra. É aquele que vai reconhecer que Yeshua é o seu Filho, que foi enviado à terra para ser o Salvador dos homens, o único mediador entre Deus e os homens, porque Deus não mudou, a ira de Deus também não mudou, a misericórdia de Deus também não mudou. Nós não somos consumidos, como muitas pessoas já foram no passado, porque quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Yeshua em nós, então ele nos conecta, ele nos reconhece, entendeu? Por causa do sangue do seu Filho, certo? Então, este adorador que vai adorar em espírito, ele vai adorar. Você vai ser um verdadeiro adorador em espírito, porque o seu espírito já vai estar restaurado. O seu espírito precisa estar restaurado para que você se conecte com esse Espírito Santo de Deus, certo? Então, você vai conseguir adorar em espírito, porque você está restaurado. E você vai conseguir adorar na verdade, você vai conseguir estar em Cristo e Cristo vai estar em você, porque você reconhece Ele como Filho de Deus e como Salvador, porque aqui na Escritura está escrito aqui que Ele se fez carne e habitou entre os homens para desfazer as obras do diabo. Então, tudo aquilo que o diabo faz contra uma pessoa, Yeshua chega e desfaz tudo aquilo lá, certo?
Então, quando Yeshua desfaz toda a maldade, toda a destruição, quando Yeshua reverte e restaura a sua vida, você passa a ser um adorador, tanto em espírito quanto em verdade, porque as leis de Deus vão estar em você e você vai aplicar as leis de Deus no seu dia a dia. E a Bíblia diz que as leis, os mandamentos de Deus nos santifica, nos purifica. O sangue de Yeshua nos purifica de todo pecado, certo? Então você precisa entrar nessa conexão, se sentir restaurado. Como é que você vai ser restaurado? Você vai ser restaurado quando você diz assim, que o teu livre-arbítrio quer todas essas coisas. Eu, enquanto pessoa que possui livre-arbítrio, porque o peixe não tem, o elefante não tem, o cachorro não tem, o bode não tem, Satanás não tem, os anjos têm em parte, mas os homens têm. Essa é a grandeza da criação de Deus enquanto homem que ele criou em relação às outras coisas criadas. Essa é a grandeza, porque nós somos a expressão máxima do poder de Deus na criação. O homem é a criação máxima de Deus, é o esplendor da glória de Deus na terra. E ele nos criou para travar relacionamento conosco. Ele nos criou para ser nosso amigo, nosso Deus, nosso Pai, nosso Consolador, nosso provedor. Aquele que vem para nos dar uma vida plena na terra. E plenitude na terra eu só consigo se eu estou conectado com o Pai, conectado com o Filho, e o Espírito Santo do Pai habita em você, habita em nós, para fazer tudo o que tem que ser feito. Porque Espírito conversa com Espírito. Homem conversa com homem. Certo? Então, Jesus disse assim para a mulher samaritana: não é mais uma questão de adorar no templo de Jerusalém ou uma questão de adorar nas montanhas de Samaria, mas é uma questão de reconhecer o reino de Deus, reconhecer quem eu sou, para ser restaurado e para ficar de novo ligado conosco e ter uma diferenciação nas práticas da sua vida, nas suas atitudes, e a tua santificação diária pelas leis de Deus, a tua santificação diária pelos mandamentos de Deus, vai te levando cada vez mais em profundidade de relacionamento com Deus Pai, com Deus Filho, por meio do Espírito Santo, que age em nós por gemidos inexprimíveis, que nos sonda, certo? E se conecta com Deus. Ok? Então, a cada dia você vai se tornando uma pessoa melhor, porém você precisa estudar a Bíblia. A Bíblia não foi feita para você abrir no Salmo 91, colocar aberto lá num alpendre, numa penteadeira, no balcão do seu comércio, aberto no Salmo 91 para expulsar os demônios, não é? Porque, gente, não precisa abrir o Salmo 91 para expulsar demônio, porque o demônio conhece a Bíblia melhor que você. O diabo viu a Bíblia ser escrita, ele conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, de cor e salteado. Ele conhece mais do que você, tá? Então não adianta abrir lá o Salmo 91, porque isso é idolatria com a palavra de Deus, não é? Abrir no Salmo, fica lá pegando poeira, teia de aranha, tudo envelhecido, aquela Bíblia velha, né? Pegando gordura do restaurante, né? Ah, você tem um restaurante, eu abri lá perto da minha cozinha, no Salmo 91, deixa aqui no Salmo 91, que nem eu sei o que está escrito aqui no Salmo 91, não é? Essas infantilidades cristãs que muitas pessoas carregam ainda, certo? Que precisam sair da sua vida. Você precisa sair dessa dimensão de infantilidade e entrar numa dimensão de maturidade com as coisas de Deus. E você só consegue isso estudando a palavra, tendo dias, horas e momentos da sua vida, do seu dia a dia, dedicados à leitura da palavra de Deus, porque Davi disse: luz para os meus caminhos é a sua palavra e lâmpada para os meus pés. Ele está dizendo assim: eu não vou ficar no escuro como a mulher samaritana, porque o Espírito de Deus
clareia o meu caminho. Ele diz o que eu devo fazer, a palavra de Deus diz o que eu devo fazer na minha empresa, na minha profissão, no meu casamento, na criação dos meus filhos. A palavra de Deus. Você nem precisa pagar curso caro na internet não, viu? Tem muito curso caro aí, muito guru vendendo bastante curso caro na internet para ensinar você como é que você tem que ser. Quando você tem, ó, de graça, viu? Por isso ele disse assim, Paulo disse assim, ó, este Espírito que nos deu Yeshua e que nos deu a sua palavra gratuitamente está aqui para você, ó. Se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia para você. Compre uma Bíblia para você, ok? Ela vai responder muitas coisas para você, ela vai mudar a sua vida, porque ela é a verdade. Adorar a Deus em verdade, é estudar a palavra dele. Quando você estuda a palavra de Deus, você está se conectando com a verdade dele, porque tudo que diz aqui é verdade, é verdade. Jesus falou assim para João lá na ilha de Patmos, nenhum tio cairá desta palavra, nenhum tio, nada, nenhuma letrinha, nada será retirado daqui desta palavra. O livro mais vendido do mundo até hoje, mais vendido no mundo até hoje. E você não tem? Porque esse aqui é o teu manual de instrução para a sua vida. Esse é o manual de instrução para todo cristão, para todo aquele que crê em Yeshua. Não importa aonde você está, de que religião você vem, o que você anda fazendo. Quando você se depara com a palavra de Deus, você vai se deparar com a verdade. E você, por si só, vai começar a tirar de você toda a raiz de pecado. O Espírito Santo de Deus vem, te limpa e tira a raiz de iniquidade que gera pecados em você. Ok? Espero que você tenha sido muito abençoado e que a partir de hoje você seja um adorador em espírito e em verdade. Que você adore o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Que você adore Yeshua. Que você entenda que Yeshua é a verdade expressa em forma humana. O fiel representante do reino de Deus na terra. Aquele que deu a vida dele por nós. Aquele que morreu e foi ressuscitado pelo seu Pai, que se assenta à direita de Deus com todo o poder e com toda a honra, e que o maior desejo de ambos é travar relacionamento com os homens, para poder dar para os seus filhos tudo aquilo que ele escreveu na Bíblia, tudo aquilo que ele ditou para os profetas, para os apóstolos. Ele quer dar para você todas as promessas que ele disse, que ele deixou registrada. Ele quer dar para você plenitude de vida, saúde, longevidade. Ele quer dar para você, acima de tudo, salvação, para que você possa viver eternamente com ele, quando ele voltar nesta terra outra vez para habitar conosco. Porque não pense você que você vai morar no céu. Não, nós não vamos morar no céu. É o céu quem vai descer na terra. É o céu quem vai descer na terra. E ele vai restaurar essa terra, certo? Para habitar conosco. E Yeshua vai nos governar. E Yeshua vai habitar conosco na terra, certo? Então é isso que ele quer para você. A eternidade com ele. Se você deseja isso, nós desejamos também. Shalom para você e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.